Fala, cozinheiros e cozinheiras! Sejam bem-vindos a mais um Receitas de Graça. Já começa dando o seu like aí, que a receita de hoje tá ótima. Vem comigo, que hoje eu vou te ensinar a fazer esse doce. O que é isso, André? É um pé de moça. O melhor pé de moça para você fazer no seu arraial. Vem comigo que eu vou te ensinar tudo. Para essa receita nós vamos precisar de uma xícara de amendoim torrado descascado sem sal, uma xícara de chá de fermento em pó químico, 2 colheres de sopa de açúcar refinado, tem que ser açúcar refinado para essa receita, meia xícara de chá de 240 ml de açúcar refinado para um outro momento da receita, uma lata ou uma caixinha de leite condensado e 2 colheres de sopa de manteiga ou de margarina. Aqui eu estou usando margarina, mas você pode usar manteiga se você preferir. Para o nosso preparo, em uma panela média, vamos ligar aqui o fogo, no mínimo, fogo baixo sempre. Nessa panela despeja as 2 colheres de sopa de açúcar refinado, espalha dessa maneira no fundo da panela o açúcar para que ele derreta de maneira uniforme, para não ter perigo de queimar nenhuma partezinha dele. Volta e meia você pode dar uma mexidinha dessa maneira, somente para auxiliar esse açúcar a derreter, mas não precisa mexer ele, só auxiliar mesmo no derretimento. À medida que ele for derretendo, você vai mexendo um pouco mais, já para ajudar a misturar e garantir que não vai queimar nenhum ponto. Por isso é importante esse movimento nessa parte do processo. Daqui para frente é super rápido para ele derreter. Assim que você perceber que o açúcar derreteu, ele vai começar a caramelizar. E aqui é muito fácil de queimar. Então fica atento, assim que ele pegar uma cor, pegar um dourado mais forte, mais escuro, você pode tirar essa panela do fogo, porque a próxima etapa nós vamos fazer fora do fogo. Esse é o ponto. Trouxe aqui para a bancada, já coloca nesse momento a manteiga. Aproveitando que a panela e o caramelo ainda estão bem quentes. Incorpora essa manteiga ou a margarina nesse caramelo. Ele vai endurecer um pouco, mas isso é normal, tá? Não precisa se desesperar. É normal ele ficar nessa forma como se fosse uma balinha mesmo de caramelo. Depois, no decorrer da receita, esse caramelo vai voltar a derreter. Você pode acrescentar aqui também já o leite condensado. Já acrescenta também todo o amendoim e a meia xícara de açúcar que eu havia falado que iria num outro momento do processo. Dá uma misturada e já volta essa mistura para o fogo. Fogo baixo também no mínimo. Essa quantidade de açúcar que nós colocamos aqui depois é o principal responsável para o ponto do doce e para o sabor, além também de deixar ele mais com uma cor escura, de caramelo mesmo. Se não houvesse esse açúcar, o doce ficaria branco, como se fosse um beijinho com amendoim. E aqui, segue misturando. Se você precisar, pode dar umas batidinhas igual eu estou fazendo, para ir quebrando aquela balinha de caramelo que ficou no meio. Mistura bem, mexe sempre, sem parar, até atingir um ponto de brigadeiro. Eu vou colocar no timer aqui no fogão, aproximadamente 5 minutos, só para eu ter uma noção exata, para eu poder falar o tempo que eu fiquei mexendo para vocês mais para frente. Mexe bem, até porque a gente quer que fique delicioso esse pé de moça. E por falar em pé de moça, isso me faz lembrar que existe uma passagem na Bíblia Sagrada que está lá em Isaías 52, versículo 7, que diz que belos são sobre os montes os pés dos mensageiros que trazem boas novas, as boas novas de paz, de salvação e de que o Deus de Israel reina. A mensagem que eu quero dizer para você hoje eu não sei como você está se sentindo, mas se sinta especial, se sinta importante. Deus olha para você o tempo todo e a palavra diz que belos são, formosos são os pés daqueles que carregam essa mensagem em si.
Então sinta-se com o seu devido valor. E o meu desejo é que você, hoje, consiga se enxergar da maneira que Deus te enxerga. Eu vou continuar mexendo aqui mais um pouco e já já eu volto para mostrar o resultado para vocês. Maravilha, pessoal. Eu tô aqui mexendo há mais ou menos 5 minutos e o nosso doce ele já atingiu uma textura semelhante a uma textura de brigadeiro. Certo? Vou mexer só mais um pouquinho aqui e já podemos colocar o fermento. Coloca todo o fermento. Continua mexendo sem parar. Esse é um dos segredos dessa receita. Para dar certo, você não pode parar de mexer. Então, só isso já vale o seu like. Não para de mexer nunca. Nesse ponto aqui da receita, você vai perceber que o doce ele vai mudar de textura. Como você colocou o fermento, o seu doce vai inflar. Ele vai ficar com uma aparência de estufado. E é isso mesmo que a gente quer. É sinal que o fermento está reagindo. E esse fermento ele vai ajudar também no ponto do doce no final, depois que estiver pronta a receita. Agora aqui eu vou continuar mexendo sem parar por mais ou menos uns 2 a 3 minutos. E você vai perceber que esse doce ele vai começando a mudar tanto de textura quanto de cor. Ele vai começar a escurecer, já indo para o tom que a gente quer. Esse tempo de 2 a 3 minutos é para que o doce fique no ponto que eu acho interessante, um ponto que me agrada, que é um doce um pouquinho mais mole. Se você quiser um doce mais firme, você pode ficar mexendo aí por pelo menos uns 4 a 5 minutos aqui no fogo ainda. Eu vou mexer por uns 2 a 3 no máximo e já vou tirar do fogo. Aqui eu acredito que já está no ponto ideal da gente tirar do fogo. Vou retirar o doce aqui do fogo e o segredo principal vem agora. Fique mexendo sem parar fora do fogo. É agora, é nesse momento que o seu doce ele vai atingir tanto a consistência quanto a cor que você deseja. Então, pode mexer sem dó que vai dar certo. Parece que não, ele parece estar muito claro, parece estar muito mole, mas à medida que você vai misturando, vai mexendo, ele vai escurecendo e vai também ficando cada vez mais denso. Aqui, o nosso doce ele começa a chegar no ponto que a gente quer. Ó, ele começa a dar esse ponto de fio. Eu tô mexendo aqui há mais ou menos uns 3 minutos, mas ainda não está na consistência que a gente precisa. Então, continua mexendo. A hora que eu terminar, eu falo para vocês quanto tempo eu fiquei mexendo até chegar no ponto exato. Maravilha, pessoal. Eu mexi aqui por mais ou menos 10 minutos e esse é o ponto que a gente deseja para o nosso doce. Pode perceber que ele ficou bem denso e também um pouco mais opaco. Eu tenho aqui uma forma montada com margarina para o doce não grudar e eu vou passar esse doce todo para essa forma. Passado o doce aqui para a forma, eu vou ajudar com uma espátula a tirar todo o restante do doce aqui da colher. E vou espalhar esse doce para ele ficar aí com mais ou menos meio dedo a um dedo no máximo de altura na forma. Isso para quê? Primeiro, para ele esfriar mais rápido e segundo, para nós podermos cortar ele e fazer os quadradinhos, né? O formato do doce correto. Espalha bem, lembrando dessa altura, que o ideal eu considero aí entre meio dedo a um dedo de altura no máximo. Senão também já fica um doce muito espesso. Aqui eu só vou tentar deixar ele o mais quadrado possível para facilitar o corte mais para frente. E também para ficar mais bonitinho, afinal esse doce, se você quiser, você também pode vender ele. Então, para venda, o ideal é que os quadradinhos estejam no formato bem mais certinho. Se você não quiser, deixar nesse formato quadrado, você pode simplesmente aí ir espalhando até chegar na espessura que você deseja e fica por isso mesmo. Feito isso, eu vou deixar esse doce esfriar em temperatura ambiente para a gente poder cortar ele e passar o açúcar em volta. É o seguinte, pessoal, o doce ficou aqui esfriando entre 10 e 12 minutos, porém ele ainda não está frio, certo? Se eu colocar a mão aqui sobre ele, demorar uns 3, 4 segundos, ele ainda queima. Por que nós vamos cortar ele agora? Porque mais para frente, à medida que ele for esfriando, ele vai ficando cada vez mais duro o doce.
Então acaba ficando inviável de cortar. Por isso que nós vamos cortar ele nesse momento, enquanto ele ainda está relativamente mole. E isso vai facilitar da gente também moldar cada docinho no formato que a gente deseja. Eu vou cortar ele aqui em 4x4. Agora, com o auxílio de uma colher, eu vou retirar os pedaços aqui da forma, ajudando com ela por baixo, para eu poder moldar cada doce de maneira isolada no formato que eu desejo. Aqui no caso eu quero fazer ele mais quadrado, então eu moldo aqui ele nesse formato mais quadrado e já posso passar no açúcar para finalizar o doce. Dessa forma aqui. Agora eu vou fazer isso com o restante dos doces e eu volto pra gente provar esse doce juntos. E é isso aí, galera. Olha aqui o nosso resultado. Ficou uma maravilha. Esse doce ele é muito fácil de fazer. Lógico que você tem que tomar todos os cuidados, né, com o ponto dele, com o fogo e tudo mais. Mas seguindo a receita direitinho, esse aqui vai ser o resultado. Ele é um doce que ele fica bem molinho. Há quem prefira esse doce mais firme. Se você for desse time, de pessoas que gostam desse doce mais firme, deixa ele um pouco mais no fogo depois que você colocar o fermento. Mas ó, eu vou abrir um aqui pra você ver. Olha que delícia, meu Deus do céu. Ô Nota, prova aí, cara, e diz o que você acha. Eu vou provar aqui também um pedaço. Vamos ver. Cara, muito macio. Tá melhor do que esses pé de moleque que a gente compra no mercado. Com certeza. Faz aí na sua casa. Testa. Isso daqui é uma maravilha. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí no seu arraial, na sua festa agora nessa época junina. Aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo, com o pessoal da sua família, seu grupo da família. Toda família tem um grupo. Manda no grupo da família esse vídeo para sua tia fazer e levar lá na festa de vocês. E não esquece de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, dar o seu like aqui, ativar o sininho, enfim. Faça parte do que a gente está fazendo aqui e também deixe a sua receita aqui nos comentários. Caso você queira ver alguma receita específica, diz aqui embaixo que a gente vai ter o prazer de fazer a receita que você disser para nós, beleza? Eu vou continuar comendo aqui o meu docinho e a gente se vê na próxima.